Oi, sou Volney Faustini e, para variar, vou falar sobre gerações e enfatizando gerações brasileiras. Hoje eu quero trabalhar muito o conceito do que é ser brasileiro. Eu quero trabalhar com algumas ilustrações também sobre a leveza da nossa vida, sobre abraçar um estilo, reconhecendo a nossa identidade, reconhecendo os nossos valores, reconhecendo as coisas positivas que temos. E isso tem tudo a ver com a sua idade, independente de qual seja, e tem a ver com a geração a qual você pertence. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Temos falado ao longo desse tempo todo sobre esses pontos. Primeiro, uma dica boa para você. Você já tem o guia? Qual guia? O guia definitivo das gerações brasileiras. Por que eu chamei guia definitivo? Algumas pessoas que têm mais liberdade me criticaram na minha frente. Eu acho positivo isso. É importante a gente ouvir críticas, é importante a gente poder responder, inclusive, a essas críticas. O propósito de ter colocado definitivo é porque realmente nós não estamos conversando sobre as gerações brasileiras. Então é importante a gente dar um passo à frente, falar sobre as características do nosso povo, das nossas gerações, e assim a gente começar a criar uma doutrina das gerações brasileiras. É o meu guia definitivo desta doutrina deste meu lado. Mas é óbvio, pode ter arrumações, pode ter ajustes, desde que você abandone os estereótipos, a superficialidade dos temas e dos conteúdos importados lá dos Estados Unidos e da Europa. Então, nós temos que dar valor ao que é nosso, às nossas características, ao nosso povo. Por isso eu chamei guia definitivo. Ele é gratuito. Você pode entrar lá no www.faustini.com.br, estou tendo certeza que está bem colocadinho, e você solicita o seu guia gratuito. E aí a gente vai estar conversando, você pode trazer suas perguntas, suas dúvidas, a gente continua a nossa conversa, tem aí um material legal para a gente dar o ponto de partida. E eu quero fazer um anúncio muito legal, assim, eu estou muito entusiasmado com isso, eu estou terminando de formatar e gravar uma série que vai se transformar num curso sobre gerações brasileiras. O curso estará denominado Gerações Brasileiras, Conceito, Análise e Compreensão. Então, para todos aqueles que se interessam por gerações, eu vou ajudar no sentido de trazer os conceitos da sociologia, trazer análise da nossa história, da nossa cultura, da nossa sociedade, também pelo olhar de antropólogos e sociólogos, e eu vou trabalhar o sentido da compreensão que eu pessoalmente dei, mas que você pode usar esse aparato, esse ferramental, para não só entender como eu consegui enxergar aquilo que a minha pesquisa revelou, todas essas conclusões, mas, acima de tudo, você vai ter possibilidade de usar o ferramental para, eventualmente, você fazer ajustes e você também fazer a sua doutrina. O mais importante que eu acho, que é o grande argumento desse curso, são dois pontos chaves. Primeiro, você vai conseguir detectar bobagem. Então, tudo que é crap, tudo que é coisa que não merece muito porque é um negócio estragado, é um negócio podre, você vai conseguir detectar e falar aonde esse artigo, aonde essa posição se desvia da conceituação estruturada e baseada na sociologia. Então, você vai conseguir fazer isso com relação a esse curso.
E o segundo ponto é que você vai estar muito mais à vontade para compreender não só as gerações, não só os grupos geracionais, não só mexer nas ferramentas para fazer a integração geracional, mas você vai conseguir realmente fazer e ter uma atuação extremamente positiva, extremamente eficaz, seja na área de RH, seja na área de gestão. Haverá um capítulo específico sobre gerações no ambiente de trabalho. Então, aguarde, eu vou anunciar mais aonde vai ser, mas será lançado dia 3 de junho, tá? Muitas novidades nesse curso, nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo e que realmente é algo que eu quero compartilhar com você. É a minha paixão, é aquilo que eu tenho trazido para o mercado. Se você olhar no meu canal aqui no YouTube, você vai ver que tem muitas novidades aí sobre gerações e é o que eu realmente tenho colocado como proposta para estes últimos meses, último ano, este ano, é realmente ajudar a contribuir com o mercado com relação ao entendimento das gerações. Mais uma coisa que eu quero colocar para vocês, se você tiver oportunidade, já faz o seu comentário, pode ir lá também, se estiver assistindo pelo Facebook, pode colocar. Eu estou dando 5 divisões, que são temas que a gente vai produzir mais material. Quais são esses 5 temas? Olhem aqui comigo, né? Jovens e carreiras, jovens e sentido da vida, integração entre as gerações, a que geração pertenço e seu significado, e 5, descrição de gerações no contexto brasileiro. Então você pode marcar 1, jovens e carreira, ou se preferir 2, jovens e sentido da vida, ou 3, integração entre as gerações, ou 4, a geração, a que geração eu pertenço e o seu significado, e 5, descrição de gerações no contexto brasileiro. O que para você é mais importante, o que dessas coisas é válida e você quer, e você tem demanda e você quer que a gente gere mais conteúdo. Muito bem, antes de eu mostrar um pouquinho sobre a família do nosso presidente, eu quero só dar uma recapitulada. Realmente, no nosso trabalho, nós definimos quais são as 16 gerações dos últimos 3 séculos, quase 3 séculos e meio, são 330 anos, 16 gerações. Se você pegar entre 20 e 21 anos por cada geração, são mais de 320 anos de grupos geracionais onde a gente procurou fazer uma análise, procurou explicar e, com isso, trabalhar uma sequência. Hoje, no tempo presente, nós temos 6 gerações convivendo. Uma geração que está chegando, que é a geração emergente. Não adianta querer explicar coisas sobre a geração Z, ou a geração emergente, ou uma geração que é nova demais. Essa geração ainda não se formou. Então, descarte, quando fala geração Z, descarte de vez e, se você tiver possibilidade, critique no seguinte sentido. Ó, você está falando sobre uma corte. Essa corte é daqueles que têm entre 10 anos e 16 anos, ou entre, no caso da emergente, os mais velhos estarão fazendo 12 a 13 anos este ano. Então não dá para a gente ter um sentido, não terminaram de nascer. Mesmo a geração globalizados, que hoje tem entre 13 e 31 anos, esse grupo está terminando de se formar. Então a gente começa a entender um pouco mais esse grupo e a gente começa a ter uma análise mais própria
uma análise mais definida, uma análise que realmente pode contribuir com as suas conclusões. Pois bem, nós temos emergentes, globalizados, caras pintadas, bossa nova, bossa nova, revolucionados e modernidade. Então, a modernidade é o pessoal que hoje está com mais de 91 anos, né? Nós temos alguns exemplos, graças a Deus, a gente convive com essa turma. Alguns desses, eu tenho pelo menos alguns parentes que são da modernidade, tenho uma tia, irmã do meu pai, tem mais de 90 anos, ela faz parte dessa geração, ela tem toda uma história que se enquadrou quando ela se tornou, pela geração modernidade, ela se tornou jovem e adulta, e aí isso tudo formou a vida dela, como de todos aqueles que participaram da geração modernidade. E para dar uma ilustração, eu quero mostrar para vocês, olha só que interessante, o quadro a seguir realça a perspectiva pelo olhar geracional. Então, nós temos aqui um retrato de uma família, né? Você tem o Jair Bolsonaro, que é o presidente, ele é um bossa nova. Você tem a esposa atual dele, que é a Michele, que é nova, né? Relativamente nova, comparada ao próprio Jair, né? Tem praticamente a idade do filho mais velho do presidente, que é o Flávio Bolsonaro, também apelidado de 01. É um pouquinho mais velha do que o Carlos e um pouco mais velha do que o Eduardo. Esses exemplos são de pessoas, a Michele, o Flávio, o Carlos, o Eduardo, que são da geração caras pintadas, a semelhança dos meus filhos, que nasceram também entre 79 e 84. Então, essa geração caras pintadas tem todo um traço, tem toda uma característica, e aqui nós estamos vendo como se relaciona o Bossa Nova com os caras pintadas, é um pouco do quadro da figura dessa família. Muito bem, vamos para mais um exemplo de gerações, até pegando bem a questão do momento atual que a gente vive, para a gente entender como há vantagens e realmente você consegue tirar proveito dessas análises geracionais. Olha como se configura o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos 2 ministros que são revolucionários, né? Nós temos 2 ministros que são caras pintadas, e o restante são 11, você tira 4, os outros 7, né? 2, 4, 6, 7 são bossa nova. Desculpa aí, ministro Luiz Fux, foi um errinho de digitação, com F maiúsculo, óbvio, mas estão aí, está aí a composição do nosso STF, representado por 2 revolucionários, o decano, o Celso de Mello, e representado pelos caçulinhas, o Alexandre de Moraes e o José Dias Toffoli. Com isso, a gente pode até entender um pouco mais por onde caminha, por onde você vê até um pouco o alinhamento de alguns bossa novas com os caras pintados e os revolucionados. Então, isso aí ajuda a ilustrar, não é uma doutrina, não é uma parametrização em cima de uma pequena ilustração. É o contrário. Toda a parametrização, toda a teoria, ela é ilustrada com esses quadros e ajuda a gente a entender um pouco mais o nosso dia a dia, o nosso mundo, o nosso tempo, né? Eu quero colocar para você que realmente eu quero mostrar aqui uma entrevista que foi ao ar recentemente do Bial com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Eu acho que foi e eu recomendo que você assista. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista, porque
é uma pessoa que conhece o Brasil, que tem facilidade para se comunicar, para se expressar. Ele, inclusive, trabalha bem os dois jeitos de falar português, né? Você tem o português de Portugal e você tem o português do Brasil, e ele trabalha bem sabendo que a grande audiência que vai assistir essa entrevista será de brasileiros, e ele precisa fazer com que essa grande audiência entenda o que ele está falando. Pois bem, ele traz uma lição, ele traz um momento de muito orgulho, porque ele conhece as duas culturas, ele consegue separar, ele enaltece a semelhança. Nós temos muita coisa em comum. Portugal invadiu o Brasil invadiu Portugal. Isso é maravilhoso. Essa mistura de culturas, mistura de povos, né? Estava lendo recentemente que Portugal realmente, assim como nós estamos nos antecipando com relação à reforma da Previdência, Portugal e a própria Europa, é um drama europeu, terá uma população com uma faixa etária muito alta e representativa, e a força de trabalho será menor do que aquela acima de 65, 70 anos. Então, é importante essa mistura, essa troca, de uma certa maneira, essa imigração que alguns países recebem, porque se transformam, se refletem num apoio de mão de obra e de equacionamento com a população que se envelhece. E, obviamente, a gente está vivendo isso, a gente está sentindo isso, haverá uma longevidade, quer dizer, o período, a expectativa de vida se amplia, essa longevidade se torna um fato real para boa parte da população, e você precisa ter uma parte desse arranjo demográfico como força de mão de obra de trabalho. E aí a gente vai poder equacionar os dois lados. Então, é bacana porque o presidente Rebelo, ele enaltece as nossas semelhanças e ele amplia os nossos potenciais. E ele fala as coisas maravilhosas. Até o Bial, não sei se ele está querendo fazer média, o que é, mas ele, assim, dá essa impressão. Só que entre eu e você, vou comentar isso, porque não quero que o Bial fique chateado comigo. Mas ele quer fazer uma média com o português, com o povo português, com o próprio presidente Rebelo, e o presidente dá a virada e fala assim, mas isso é maravilhoso, mas o brasileiro não tem limite, mas isso é maravilhoso não ter limite, graças a Deus que não tem limite. Então, é uma ilustração muito forte, muito positiva, para a gente trabalhar a questão do nosso orgulho. É esse o tema, é essa temática da nossa conversa de hoje. Gerações brasileiras e o orgulho. E como é importante a gente ter esse orgulho, o orgulho de realmente estarmos fazendo parte de um povo, de uma nação, que realmente tem a sua contribuição, tem o seu jeito, tem seus lados difíceis, tem seus lados fracos, como todo mundo, né? Mas que tem muita coisa boa que é para a gente se orgulhar e que é para a gente continuar acordando cedo, trabalhando, objetividade, com competência, com dedicação, com seriedade. Vamos transformar o mundo. Estamos transformando o mundo. Os jovens estão transformando o Brasil. Pois bem, está aí um flagrante da entrevista, né? Foi lá no Palácio do Presidente, lá a entrevista se realizou. Você procura no YouTube, tem trechos, tem a entrevista inteira, você pode assistir.
Você pode ouvir se quiser, e é algo que realmente trabalha com a gente, faz a gente realmente ficar muito orgulhoso, né? Alguém pôs essa flechinha aí para falar, olha o detalhe, né? Que detalhe é esse? É o detalhe da meia do Pedro Bial. Mas faz parte do jeito dele. Quem sabe está lançando moda, né? Não, não fique você, Volney, com ciúmes da meia do Pedro Bial. Pois bem, é um detalhe, mas a entrevista em si, ela é extremamente positiva, é uma entrevista que realmente vai nos ajudar muito. Antes de eu colocar esse slide, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo, até postei no Twitter, algumas pessoas entenderam, outras não entenderam tanto. Eu coloquei que o melhor remédio para o momento, muitas vezes deprimente, depressivo, desesperançoso, o momento de pessimismo, o momento de desânimo que a gente está vivendo, eu sugeri um remédio muito bom. E para aqueles que estão mais carregados, né, eu até usei como hipérbole a depressão, né, aqueles que estão com uma depressão mais pesada, que faça esse exercício 3 vezes por semana. Não falei para parar de tomar remédio, não falei para abandonar o psicólogo, o psiquiatra, o tratamento médico, o que for. Mas eu estou querendo pontuar e chamar a atenção de que tem um remédio natural e que você pode usufruir, que é um espetáculo, mexe com a gente, faz a gente entender melhor o que é ser brasileiro e nos eleva, nos traz para cima, nos faz ficar com os pulmões cheios de ar, de oxigênio, de coisa boa, ar puro, né? Apesar de quem mora em cidade grande tem essa poluição, mas não independe. O remédio é você ir na feira, vai na feira de rua. Você sabe disso, a feira é um retrato do Brasil. Você tem pessoal de classe média, média alta, você tem pessoal de classe média, média, média baixa, você tem gente de classe C e D, você tem o feirante, você tem o pedinte, você tem o guardador de carro, você tem o vendedor de cartão Zona Azul. Quer dizer, você tem toda aquela mistura na feira. Só que ela não tem a mesma contaminação que as redes sociais trazem. Eu fui, só para ilustrar, foi assim uma sequência de coisas que me aconteceram, que me deixaram muito, muito feliz, mais leve, mais olhando para o futuro do que olhando para o passado, olhando para o dedão do pé. Para o presente. O presente passa rápido, gente. Então, vamos olhar para o futuro, claro, aprender com o passado, olhar com seriedade e irmos para frente. Pois bem, o que me aconteceu na feira? Primeiro que eu parei o carro, e aí, quando eu tranquei o carro, tinha que descer uma escada ali no Vale do Pacaembu, e um guardador, um flanelinha, falou: e aí, mestre? Eu não sei como é que ele sabe que eu dou uma de mestre, né? Que eu quero ser o mestre das gerações. Mas ele falou: e aí, mestre, posso tomar conta? Eu falei: claro, pode tomar conta. E desci, daí eu lembrei que eu estava sem trocado. E agora? Como que eu vou fazer? Compro uma fruta, entrego alguma coisa para ele e tal. Então, fiquei com aquele negócio e daí já entrei no clima, entrei na feira, já entrei no clima da feira, tal, nas diferentes barracas, comprando uma coisa, encomendando outra, e olhando o entorno, percebendo, tem uma
uma pessoa que eu conheço de vista, mas que é importante, tem um advogado que só para assinar ele cobra 10 mil reais, quer dizer, tem todo tipo de gente frequentando a feira e todos são iguais, não importa se é feirante, não importa se é cliente. Então, aquele cliente entra na barraca daquela senhora, dá um abraço, dá um beijo, cumprimenta, as pessoas se conhecem pelo nome, as pessoas fazem saudação. É um ambiente extremamente leve, gostoso, social, que te edifica, que te, né? Estava na fila para pagar do meu lado. Ô, Volney, tudo bem? Um amigo, um grande amigo, que fazia 15 anos ou mais que eu não vi. A última vez que eu encontrei com ele foi no metrô. Flávio ao meu lado e eu nem percebendo, porque ele estava de boné. Eu falei, Flávio, como você está? Tudo bem? Faz tempo? Onde você anda? Estava em Brasília, agora ele foi responsável pela WEF, foi responsável pela Cruz Vermelha. Então, é um cara de muito conteúdo, muitas histórias, um idealismo muito bonito. E estava ali do meu lado. Gente, isso aí me elevou, fiquei contente, batemos um papo rápido, conversamos, me apresentou a esposa, e aí já marcamos de conversar, tomar um café para frente. Quer dizer, o ambiente é muito, muito positivo. Quando eu estou lá numa outra barraca para pagar, eu olho para o chão e eu vejo uma nota de R$ 2. Eu falei, não é possível. Será que aqui está a caixinha do meu guardador de carro? Aí eu abaixei, levantei a nota, perguntei, alguém perdeu esses R$ 2? Porque não era meu, eu vi no chão, né? Alguém perdeu esses R$ 2? E o feirante falou, foi você que achou? Se você achou, é seu. Daí eu falei, não, esse dinheiro não é meu, é do guardador de carro que está lá me esperando quando eu for voltar para guardar as compras e ir para casa. Então, eu tive uma experiência, não estou falando isso para você aí que você vai achar o dinheiro do guardador, mas eu estou falando no sentido de que realmente nós vivemos tempos muito difíceis que a gente precisa se despoluir, a gente precisa tirar um pouco dessa carga emocional, transformarmos o nosso dia a dia em algo mais leve, reconhecermos que o mundo não vai acabar hoje à noite, nós temos muito a fazer, tem os seus filhos, tem os seus netos, tem as suas, tem você mesmo com as suas propostas, os seus significados, os seus sentidos de vida. Você tem muito para realizar, como eu também tenho, independente se estou com cabelinho branco ou não. Eu tenho uma paixão para trazer uma contribuição para os brasileiros. Temos que ter orgulho dos brasileiros. Temos que ter orgulho da nossa gente. Temos que ter orgulho do que somos, do povo. E aí tem tudo a ver com a pesquisa que eu realizei. Essa pesquisa que levou alguns anos, trabalhou com biografias, trabalhou com a história do Brasil, trabalhou com a nossa gente, entender quem é o nosso povo. Então, o que eu recomendo para a gente estar aqui terminando o nosso papo, a nossa conversa, né? Devemos valorizar a si mesmo, valorizar a sua idade, a sua identidade, o que você significa, o que você representa, fazer um processo de autoconhecimento, porque afinal das coisas, todo esse entendimento, essa compreensão de quem eu sou, o que estou fazendo aqui, o sentido da vida, o significado, tem a ver em você, independente da sua idade, de você ter uma vida melhor, uma vivência melhor. E aí, abraçar a leveza e abraçar a existência. Gente, identidade brasileira. Tenha orgulho, somos um povo com características,
Só dar mais um toquezinho rápido. A gente passou esses dias a comemoração 131 anos da Lei Áurea, da libertação dos escravos. Eu fiquei muito orgulhoso de ver as menções de abolicionistas que, ao longo do século XIX, atuaram em prol desse dia, do dia 13 de maio de 1888. E com isso a gente vê como o país sempre foi rico em cabeças boas, em gente que luta, em gente que quer transformar, em gente que realmente tem uma contribuição efetiva para dar. E se a gente somar, são vários personagens que fizeram o Brasil chegar de uma forma positiva, graças a Deus, libertadora, em 1888. Então, quero enaltecer essas biografias também e quero colocar para você que realmente a gente precisa valorizar o nosso povo, as nossas biografias, a nossa história e, com isso, trabalhar a identidade brasileira. Somos brasileiros, as gerações são gerações brasileiras, e a gente tem muito a compreender, a analisar, a conhecer a respeito de nós mesmos. Então, vamos atrás disso. Vamos construir, vamos aprimorar, vamos refinar, vamos cristalizar a nossa própria identidade e percebendo o quão bonito é este povo, quão valoroso é esse povo, e olhar para o futuro com muita leveza e com muita existência. Viva intensamente, seja feliz. Obrigado, gente.